Boa noite, amigos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva a todos com sua paz. Possa ser esta noite abençoada para todos, encontrando aqui o amparo da espiritualidade amiga que nos envolve com tanto amor. Sempre uma alegria retornar e rever os amigos. Agradeço muito o convite. Já me sinto realmente da casa, né? Como disse o amigo Rogério. Muito bom. E como o Rogério disse, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a questão da saúde do corpo e da alma. Tentarmos trazer aqui algumas respostas, algumas orientações a respeito dessa questão tão importante, para que a gente possa ter resposta, né, para algumas perguntas que temos. Por exemplo, o que é a doença? Quais as causas da doença? Por que adoecemos? Então, creio que são perguntas importantes para nós pensarmos. Eu quero começar lembrando o livro O Consolador, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. É um livro de perguntas e respostas, muito interessante, onde o benfeitor Emmanuel é quem responde as perguntas. E na questão de número 95, perguntaram para ele: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E o Emmanuel respondeu: para o homem da terra, a saúde pode significar o perfeito equilíbrio dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Olha que interessante essa questão. Quando nós olhamos para alguém e observamos um corpo aparentemente saudável, nós não podemos afirmar que essa pessoa tem saúde plena. Porque o Emmanuel está dizendo para nós que a saúde é a harmonia da alma, essencialmente. Às vezes o corpo não está refletindo ainda, né, a questão da alma. Porque entendamos uma coisa, né? Na grande maioria das vezes que adoecemos, na grande maioria, o espírito adoece primeiro. Não sei se é novidade, mas o que acontece? Nós pensamos muito em vírus, bactérias, né? A causa foi o vírus, foi a bactéria. Mas o Emmanuel diz para nós que na imensa maioria das vezes é questão de enfermidade espiritual que gera doença no corpo. E quando que o espírito adoece? Eu vou lembrar aqui uma questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 614, é a primeira questão da terceira parte das leis morais. Lá está dito que Deus criou leis para a nossa felicidade. Essas leis nos dizem o que devemos fazer ou deixar de fazer. E nós só seremos infelizes quando dessas leis nos afastamos. Então é muito claro que, se nós seguíssemos sempre o que a lei de Deus propõe para nós, seria uma maravilha. Um dia vai acontecer isso, né? Lá no futuro distante, nós aprenderemos, como Jesus, por que Jesus, quando aqui esteve, ele dizia assim: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai, daquele que me enviou. O que significa isso? Viver plenamente o que propõe a lei divina. Um exemplo: quanto que nós seguimos do Evangelho do Cristo? Nós sabemos da dificuldade para viver as lições de Jesus na nossa vida. E o Evangelho é um roteiro das leis divinas. Então,
como Deus nos concede livre-arbítrio, liberdade de escolha, nós nem sempre queremos seguir de acordo com o que Deus propõe. Nós seguimos da nossa maneira, né, de entender a vida. Por isso que a gente adoece tanto. Porque nós nos afastamos da proposta de amor de Deus para a nossa vida. Quando nós não perdoamos, quando nós agredimos, quando nós guardamos mágoas, são tantas questões que adoecem. É isso que nós vamos tentar trazer um pouco aqui hoje. E o corpo, amigos, o corpo reflete o espírito. Depois de um tempo, conforme a alma adoece, distanciada daquilo que Deus propõe, seguindo por caminhos tortuosos, desenvolvendo sentimentos ruins, né? Aí o espírito vai ficando enfermo, adoece. E depois de um tempo, o corpo reflete o espírito, adoece também. O corpo é como que uma esponja que absorve o que está no espírito. Por isso, então, Emmanuel diz aqui que há necessidade da contribuição das moléstias para restaurar a harmonia da alma. Então a gente vai entendendo que a doença, a gente poderia dizer assim, é um mal necessário. Porque muitas pessoas pensam a doença é uma fatalidade, é um acaso, é um descuido. Não, nós adoecemos porque nós agimos de alguma forma que desencadeou a doença. E para a gente refletir com mais profundidade sobre essa questão, eu vou me valer de uma lição do Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, aquela coleção, né, que o Emmanuel estuda o Evangelho. Na lição 86, ele dá o título, muito interessante, ele faz uma pergunta como título da lição. O título é: Estás doente? Olha só, né? Porque o Emmanuel, gente, ele tem um cuidado para escolher os títulos das lições. O título já diz muito, né? Então, é como se ele estivesse nos provocando. Estás doente? Aí a pessoa pode dizer, não, estou saudável. Mas ele vai nos levar a refletir para percebermos que muitas vezes estamos sim doentes, né? Doentes da alma. E ele começa essa lição dizendo que todos nós adoecemos. Não é nenhuma novidade, né? Todos nós aqui na Terra adoecemos de uma forma ou de outra. Mas aí ele diz, mas raros cogitam da cura. Olha que interessante isso. Por que raros cogitam da cura? Quando nós temos uma doença, uma enfermidade, o que nós fazemos em geral? Procuramos um médico, certo? O médico analisa os sintomas que nós apresentamos e nos orienta, nos receita algum medicamento, uma injeção, se necessário uma internação, se preciso até uma cirurgia, certo? Tudo orientação médica para nos ajudar a ter saúde de novo. Bom, mas o detalhe é que é lógico que a medicina é uma bênção de Deus na Terra. Nós precisamos agradecer muito a Deus pelos avanços da medicina. Quanto que a medicina nos ajuda a recuperar a saúde. Porém, a medicina trata os efeitos e não a causa do problema. Quando a gente relata para o médico o que nós estamos sentindo, tudo isso são efeitos, não são causa do problema. Então a medicina trata efeitos. E qual é a causa? É isso que nós vamos ver aqui com essa lição do Emmanuel. Aí ele continua dizendo, o comprimido ajuda, a injeção melhora, mas não se esqueça de que os verdadeiros males provêm do coração. Olha que interessante isso. Como assim os verdadeiros males provêm do coração?
são nossos sentimentos. Tudo começa com o pensamento e com os sentimentos. A gente adoece a partir daí. Quantos de nós, normalmente, temos pensamentos ruins que geram sentimentos em desequilíbrio? Tristeza profunda, mágoa, ódio, ressentimento. Tudo isso, gente, acalentado por muito tempo, adoece, gera enfermidade no corpo. E aí, por que ele diz, raros cogitam da cura? Quando a gente procura o médico, nós queremos o tratamento mais rápido e eficaz que resolva logo, não é? Me dá um remédiozinho que resolva. Agora, se o médico dissesse, olha, você precisa mudar alguns comportamentos, a gente ia gostar disso? Não iríamos. Nós queremos um remédiozinho bom, que faça efeito logo e que devolva a saúde. O médico do futuro, amigos, vai ser essencialmente um psicólogo da alma, vai tratar a alma. Porque esse médico do futuro vai nos orientar a mudar condutas, rever procedimentos. Então aí o Emmanuel, nessa lição, ele começa a trazer alguns exemplos para a gente pensar em cada um de nós. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Primeiro ponto que ele nos leva a pensar. É normal que nós tenhamos, de vez em quando, uma leve tristeza, isso é normal, Nós passamos por momentos difíceis. A situação do mundo mesmo, muitas vezes, nos afeta. Mas tem pessoas que têm uma tristeza profunda, Aquela pessoa que está sempre triste. Isso adoece. Porque se nós analisarmos, o que significa uma tristeza profunda? Falta de fé. A pessoa que carrega essa tristeza, se analisarmos profundamente, ela está se sentindo injustiçada. Ela pode pensar assim, minha vida está ruim, por que para mim nada dá certo? Então essa pessoa se torna pessimista, descrente, enfraquece a fé. E esse estado de alma, mantido por muito tempo, vai gerar doença no corpo. Aí aquela doença que não entende por quê. Então entendamos, amigos, que não é só questão de vírus, bactérias, tem o sentimento, as atitudes nossas. Nesse sentido da tristeza, eu me recordei do livro Boa Nova, que é um livro maravilhoso, que é, na verdade, um complemento do Evangelho. No capítulo 8, intitulado Bom Ânimo, Jesus conversa com um apóstolo seu, Bartolomeu. Fiz até uma palestra esses dias sobre esse tema, acho muito interessante. Uma conversa que Jesus tem com Bartolomeu, um discípulo. Porque esse discípulo, ele era dedicado, ativo no trabalho com Jesus, mas ele era triste. E Jesus percebia a tristeza dele. E Jesus, então, quando tem oportunidade, conversa com ele e pergunta por que da tristeza. E ele diz, olha, mestre, eu confio muito nas suas promessas do reino, que um dia haverá de surgir em nós e no mundo. Mas, Senhor, eu olho para o mundo e vejo tantos problemas, tanta maldade, tantos crimes, tantas coisas ruins, e isso me entristece. E Jesus diz a ele, Bartolomeu, nós estamos trazendo o Evangelho, a boa nova. Já viste alguém que traz uma boa notícia não ser alegre? Quem conhece o Evangelho não tem como não ser alegre e ter esperança. Gente, isso é de uma profundidade. Porque pensem, é lógico que o nosso planeta hoje está numa situação dificílima. Nós estamos vendo guerras, em pleno século XXI. Guerras, corrupção, maldade, crimes, tudo isso nos afeta.
né? Nós estamos nesse barco, nesse planeta. Mas o que Jesus está dizendo? Quem conhece o Evangelho a fundo não tem como não ter alegria íntima. Porque, gente, o Evangelho nos sinaliza que Deus é Pai amoroso, que Deus está no comando de tudo, não tem nada errado. Apesar do caos, tudo está na mais perfeita ordem. A situação adversa do mundo significa o respeito de Deus por nossas escolhas. O mundo só está assim porque Deus permitiu que nós tivéssemos liberdade de escolha. O mundo é a consequência dos desatinos da humanidade. Mas um dia há de melhorar. Nós caminhamos para a condição melhor a cada tempo. Então, quem conhece o Evangelho sabe quem é. Vejam bem, quem nós somos? O que estamos fazendo aqui? Nós temos que entender isso. Nós não somos essa personalidade que se mostra aqui, Paulo, José, João, Maria. Nós somos um espírito imortal, temporariamente habitando um corpo carnal. Mas nossa vida não é essa. Estamos de passagem, nós sabemos disso. Então, quanto mais a gente se vê como ser imortal, com capacidade para perfeição no futuro, um dia, amigos, nós seremos perfeitos dentro da possibilidade dos seres criados por Deus. Um dia nós teremos felicidade plena, constante. Isso é uma realidade. Então vejam, entendendo isso, como não ser alegre? As coisas do mundo nos afetam, mas tragamos sempre para fora essa certeza de quem somos, da criação perfeita de Deus e de que tudo isso é temporário. O mal não existe. O mal não tem vida própria. O mal existe temporariamente. Porque o mal, na verdade, é a ausência do bem. E um dia tudo modifica. Então, primeiro ponto, não deixemos a tristeza exagerada tomar conta de nós. O pânico, o desânimo. Sejamos confiantes, entendamos essa criação perfeita. E ele diz ainda, como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? Gente, cólera, raiva. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, tem uma mensagem chamada a cólera. Não sei se vocês se recordam. Mas nessa mensagem, só recortando uma frase, o Espírito diz para nós que se nós pudéssemos nos ver nesses momentos de cólera, nós teríamos medo de nós próprios. Olha que sério isso. Porque o que é a cólera? Já viram aquela pessoa, ou nós mesmos, em algum momento, naquele descontrole total, aquela fala agressiva, atirando objetos na parede, no chão? É cólera, é descontrole total. Gente, isso é uma agressão violenta ao corpo. Isso adoece. Então é mais uma dica que o Emmanuel está dando para que nós evitemos essa cólera, né? Essa violência, essa agressividade. Perturba os outros e nos perturba também. Assim como o desânimo, né? Que já comentamos um pouco. E aí ele diz ainda, porque ele vai citando várias coisas que adoecem, né? Prestemos atenção nisso para ver se não estamos nessas condições. E ele diz, e que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Maledicência, né? Ou falas de coisas inúteis. É muito comum isso. O André Luiz, espírito,
Ele diz para nós da seguinte forma, que quando se reúnem 3 ou mais pessoas conversando, mesmo que começa num assunto edificante, esse assunto não perdura, em média, não perdura por mais de 5 minutos. Alguém logo lança uma fala contrária àquilo e a conversa descamba para outros rumos. Não é uma verdade isso? A gente começa bem, né? 3 ou mais pessoas. Mesmo nós, espíritos, que temos tanta coisa boa para conversar, né? Mas é difícil manter o padrão elevado. Aí a gente fala de alguém, fala de coisas inúteis. Tudo bem, que é bom, né? Jogar a conversa fora, como diz, é válido, descontrai, precisamos. Mas precisamos tomar cuidado com o teor das nossas falas, né? Porque muitas vezes podemos estar falando de alguém, né? Ou de forma, coisas inúteis que não agregam nada. E isso, o que o Emmanuel está dizendo? Extingue nossas forças, vai eliminando fluido vital, nossa força, nossa energia. E ele diz ainda, que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Então aqui é o problema da convivência, né? Tão difícil. Ele está dizendo, se nós não soubermos calar, quantas vezes que é preciso calar, né? De repente alguém nos lança uma fala agressiva, ofensiva. Qual que é o normal? A gente já dá o troco na hora, né? Já revida, já devolve na mesma moeda. Não vou levar desaforo para casa. Então a proposta para o cristão, para o bom espírita, é calar em determinados momentos. Entender que o outro às vezes está enfermo da alma. Entender que o outro às vezes não aprendeu o que nós já aprendemos. Então precisamos ter muito cuidado com a nossa fala, como temos usado o verbo. Porque não é só questão de calar, é a questão de saber falar no momento certo as coisas boas. Por exemplo, vocês já ouviram pessoas que dizem assim, eu falo a verdade, doa quem doer. Não é comum ouvir isso? A pessoa se acha virtuosa. Será que é virtude? Falar tudo que dá vontade, em qualquer momento? Isso perturba, isso agride, isso ofende. Então, mesmo a verdade, nós precisamos saber o momento certo e dosar essa verdade, para que não perturbe o outro, não desestimule. O Chico Xavier tinha uma receitinha, ele falava, fórmula da felicidade. É assim, é uma gota de verdade em 1 litro de amor. Olha que bonito isso. Então a gente vai falar alguma coisa para alguém, reveste as palavras com muito amor. Um pouquinho só, a verdade necessária só. Porque tem momento certo para dizer. Esperemos a hora mais propícia, que a pessoa consiga aceitar aquilo mais tranquilamente, né? Continua ele dizendo, por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Olha que grave isso, né? Então nós recebemos todo o amparo do mundo espiritual em nossas necessidades. Nós sabemos quanto que os amigos espirituais nos ajudam. Mas aqui o Emmanuel está alertando com referência a essas atitudes infelizes que nós temos. Todas essas que ele já citou, nossos sentimentos, nossos desequilíbrios, tudo isso vai gastando nossa energia, vai nos enfraquecendo,
vai provocando o quê? Redução da nossa vida. O que é o suicídio indireto? Lembremos o grande exemplo de André Luiz, né? Livro Nosso Lar. Todo mundo acho que conhece a história do André Luiz, né? Que ele relata no Nosso Lar. Ele passou, só recordando rapidamente, 8 anos na dimensão umbralina. E depois que ele foi resgatado à colônia pelo Clarencio, ele foi atendido por um médico espiritual na colônia, e o médico auscultou, né, como os nossos médicos aqui, aquele aparelhinho que percebe o nosso pulmão, o nosso coração, vê como que está. No mundo espiritual, eles auscultam o perispírito. Então o médico espiritual olhou para o perispírito de André Luiz e disse para ele: olha, é de lamentar que você tenha vindo pelo suicídio. E ele, né, naquele início, falou: não, ele ficou irritado, né? Que não, suicídio não. Deve ser um engano. Eu fui internado, lutei muito tempo, passei por 2 cirurgias. Eu desencarnei por causa de oclusão intestinal. Não foi suicídio. Mas aí o médico vai explicar para ele, no médico espiritual, dizendo a ele que a oclusão intestinal derivava-se de um câncer que havia contraído. Mas o câncer surgiu por causa de sífilis. O André Luiz mesmo relata para nós que ele teve muitos problemas de leviandade, né? De excesso, de beber demais, de trabalhados, né? Foi fiel para com a esposa, tinha relacionamentos extraconjugais. Então ele, qual foi o problema primeiro? Ele contraiu o sífilis. A sífilis, com o tempo, desencadeou um câncer. E o câncer gerou oclusão intestinal que levou à morte. Qual que é a causa? É a sífilis. E é por causa do quê? Do desregramento dele. Então, é suicídio indireto. Vocês estão entendendo a gravidade, né? De que nós, muitas vezes, estamos abreviando a nossa vida. Não é só esse exemplo, são muitas questões. Se nós não procuramos viver de forma saudável, o corpo enfraquece, gastamos tudo vital demais e abreviamos a existência. Todos os nossos excessos, sentimentos de desequilíbrio, tudo isso gera redução de vida, é muito sério. Porque quando a gente encarna, os espíritos dizem: olha, você tem uma previsão de vida aí, eles dão uma previsão, 70, 80, 90 anos. Não volte antes, eles dizem. Mas nós temos, muitos de nós voltamos antes, né? Uma forma suicídio indireta. Mas, amigos, eu quero destacar uma frase aqui do médico, olha que sério isso para a gente pensar. Ele disse para o André Luiz a seguir: a moléstia que você teve talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Como isso, planeta? O André Luiz, ele era uma pessoa agressiva, irritada, impaciente, irritado. Ele não tinha fraternidade para com os outros. Ele tratava mal as pessoas. Então, o médico disse para ele: se ele tivesse um procedimento mental diferente, fosse mais equilibrado mentalmente, emocionalmente, a doença não era para ter proporções tão graves. Isso quer dizer, gente, que às vezes nós estamos doentes. A nossa doença muitas vezes se agrava por causa de nosso procedimento mental, sentimental, comportamento, agravamos a doença. Então é preciso atentarmos para como temos agido, como que a gente se porta diante das situações, com agressividade, com desequilíbrio, com desarmonia. Então, dessa forma, ele abreviou a existência. E aí o Emmanuel, nessa mensagem que nós estamos usando de base, ele vai trazer orientações para a gente recuperar a saúde. E ele diz:
Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então ele destaca aqui de início: aprende a orar. Todos os espíritos dizem que a oração é um poderoso auxiliar. A oração nunca resolve sozinha a questão, mas é preciso orar junto. Porque se a gente só ora, não resolve também. Mas se a gente não ora, estamos desperdiçando uma oportunidade de melhora. A oração sempre ajuda. Então aquela oração com fé, com confiança em Deus. Porque quando a gente ora, a gente eleva o padrão vibratório, a gente se harmoniza, né, com os altos planos da vida e nos fortalecemos. Aí o Emmanuel diz ainda, outra orientação para termos saúde. Vejam quantas questões que ele toca aqui na mensagem. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Olha que interessante, nós estamos falando de saúde, doença, e ele está falando de desapega. Tem a ver. Porque, amigos, nós sabemos quanto que os bens materiais ainda, né, nos envolvem, nos fascinam. Quanto que nós ainda nos apegamos às coisas do mundo. Então o Emmanuel está lembrando que os bens do mundo são empréstimos de Deus. É interessante pensarmos isso, porque a pessoa diz, mas eu conquistei com o meu suor, com o meu trabalho, honestamente. Tudo bem, mas vejam, não são propriedade absoluta. Nós levamos alguma coisa depois da morte? Fica tudo. Então não são nossos absolutamente. Nós temos concessões divinas para fazermos bom uso. Então Deus nos empresta condições para conquistarmos os bens, para que esses bens materiais sirvam em nosso favor, mas também para a coletividade. Uma pessoa com muita posse material, com muitos bens, tem um compromisso com a coletividade. De alguma forma, essa pessoa pode gerar o bem, o benefício para outros. A pessoa que se apega, que se prende demais, adoece, porque ali tem egoísmo. E quando a gente fala de apego, não é só bens materiais, são os filhos também, né? São empréstimo de Deus. Os filhos não são nossos, são de Deus, confiou a nós temporariamente. Nosso corpo não é nosso, temos por um tempo. Então pensemos nisso, se não temos apego em excesso. Diz ele ainda, foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Olha só, né? Brutalidade. Brutalidade não é só na força física, né? Também com as palavras que comentamos. Agressividade, a pessoa muito violenta, né? Muito impaciente, tudo isso é uma forma de brutalidade, para que a gente sejamos mais dóceis, né? Mais serenos, mais generosos. É tão importante numa convivência esse carinho, essa generosidade, essa tolerância. Precisamos desenvolver isso, para que não tenhamos, né, essa brutalidade. É preciso desenvolver mais amor em nós. O amor é uma das asas simbólicas, né, espirituais, que nos elevarão ao progresso espiritual. Então amor e sabedoria, né, essenciais. Por isso ele diz a seguir, busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e
pela meditação. Então, tanto o amor quanto a sabedoria são essenciais para a nossa saúde plena. Importante estudarmos, né, as coisas edificantes. Só a doutrina espírita oferece um manancial de possibilidades. Quanto que é importante estudarmos, conhecermos mais das leis divinas, da vida, entendermos, né, os porquês de cada coisa. Em O Livro dos Espíritos está dito que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Então, quanto mais a gente aprende, a gente se informa, a gente estuda, melhores escolhas faremos na vida. Então, a moral procede, né, a partir do melhor conhecimento. E ainda ele diz: serve sempre, trabalha na extensão do bem. Gente, essa aqui é uma regrinha que todos os espíritos dizem isso, né? Procuremos ser úteis. E todos nós temos oportunidades de fazermos isso todos os dias. Se nós tivermos boa vontade, interesse em servir, em ajudar, nós perceberemos as necessidades à nossa volta. É que às vezes a gente se fecha, nós não queremos ver o problema do outro, nós vivemos muito para nós mesmos. Então é muito importante. Por que o Espiritismo coloca, né, a máxima: fora da caridade não há salvação? É o essencial. A caridade é o antídoto do egoísmo. Quanto mais a gente observa a nossa volta, nós perceberemos quanto podemos ser úteis sempre. Coisas pequenas, né? Dentro de casa, no trabalho profissional, na casa espírita, na convivência social. Não deixemos passar as oportunidades de fazermos algo por alguém. E aí o Emmanuel finaliza a mensagem dizendo: guarda lealdade ao ideal superior, que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Ou seja, guarda lealdade ao ideal superior. Qual que é o ideal superior? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Tem uma questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, acho que é 132, às vezes foge a memória, se não me engano, acho que é 132, que pergunta qual o objetivo da encarnação. Por que a gente encarna? Por que não vivemos só no mundo espiritual, se nós somos espíritos? E os espíritos dizem que a encarnação é para avançarmos espiritualmente, progresso espiritual. E nós aqui, quando chegamos, quanto que nós nos distraímos com tantas coisas do mundo, tantos convites, tantos apelos, tantas viciações, tantos excessos. Então a recomendação maior é: procuremos viver como espíritos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Que nós possamos aproveitar a existência para fazer algo de útil, de bom. Quantos espíritos, quem trabalha em reunião mediúnica sabe, quantos espíritos retornam na mediunidade, através da mediunidade, dizendo do seu arrependimento de não terem bem aproveitado o tempo. Ouvimos tanto isso. Por quê? Deixaram a vida passar, buscando tantas coisas secundárias, e não realizaram aquilo que era essencial. E nós estamos tendo orientações reiteradas. Pensemos sempre na nossa vida para não deixarmos passar essa oportunidade maravilhosa com as luzes da doutrina espírita. E para nós encerrarmos então, trago aqui uma crônica de Humberto de Campos, que eu acho que retrata tudo isso que falamos. A questão da doença, né? O que é doença, na verdade, quem está doente. Essa lição de Humberto de Campos está no livro Pontos e Pontos,
lição 6, o doente grave. E ele conta para a gente que uma mãe aflita, certa noite, desdobrada do corpo pelo sono, ela foi levada a uma dimensão muito bela do mundo espiritual. Lá chegando, ela foi recepcionada por um espírito amigo, e ela, percebendo o acolhimento daquele espírito, ela foi logo dizendo: anjo amigo, eu sou mãe na terra, tenho 2 filhos, e venho aqui rogar as bênçãos de Deus por eles. E o espírito então anotou o pedido dela, e ela, percebendo aquele acolhimento, ela continuou dizendo: pois então, eu quero rogar em especial por um desses filhos que está muito doente, está acamado há muito tempo. Eu já não suporto mais ver tanto sofrimento, tanta dor, tanta aflição, e eu venho aqui rogar a Deus que possa restituir a saúde de meu filho. Então aquele espírito de altas esferas pensou um pouquinho e perguntou para ela: qual de teus 2 filhos se encontra mais unido a Deus? Ela disse: não tenho dúvida, o meu filho doente. Todos os dias ele acorda já fazendo uma oração confiante em Deus, rogando forças para que ele possa enfrentar mais um dia de lutas. E ele se mantém sereno durante todo o dia, apesar da doença que o castiga. Ele se mantém confiante, ele se mantém tranquilo, resignado. E o outro? Perguntou o Espírito. Bem, o outro, ele é um homem feliz com os negócios do mundo, parece que a vida sorri para ele, e ele nunca precisou da misericórdia divina. Então aquele espírito perguntou ainda: e qual deles entende melhor a sublime significação do trabalho? Ela disse: meu filhinho doente. Sempre foi muito ativo na vida, sempre com muita dedicação, com muito esforço, e a partir do momento que contraiu a doença, ele se mantém resignado, enfrentando com coragem. A sua palavra edifica quantos lhe ouvem seus relatos dolorosos. E o outro? Bem, o outro, talvez pelo gênero de vida que escolheu, creio que ele não percebeu ainda a importância do esforço próprio. Ele é muito rico, ele tem muitos servidores que fazem o trabalho para ele, ele se permite acordar tarde em hotéis de luxo, ele tem sempre uma vida tranquila. Então aquele espírito perguntou ainda: e qual deles percebe a importância da confraternização com os homens, nossos irmãos? Meu filhinho doente. Minha casa está sempre repleta de seus amigos, amigos que o adoram, que ele trata com muito carinho, ele não faz diferença entre eles, ele perdoa quando eventualmente algo acontece que o aborreça. Enfim, ele tem amigos sinceros e ele preza por essas amizades. E o outro? Bem, o outro acabou se afastando do convívio familiar. Ele convive mais com aquelas pessoas que têm fortunas iguais a dele, sempre preocupado com os negócios, nunca tem tempo para a família, para os amigos. Então aquele espírito nobre refletiu sobre tudo isso que essa mãe havia dito e perguntou ainda: então para qual deles você roga as bênçãos de Deus em especial? Para o meu filhinho preso ao leito de dor. Então aquele espírito
olhou para ela com extrema bondade e respondeu com grande sabedoria: minha irmã, volta à terra e reconsideras a atitude do teu carinho, porque o teu filho doente do corpo vai muito bem. Ele já entende a necessidade da união com o Pai Celestial. E o que distingue os homens entre si é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. Que lição! Vamos então nos preparar para o nosso momento de prece e encerramento.